Faju chegando! Tudo bem por aqui? Semana começando e mais um episódio do nosso podcast Falar Português Brasileiro para você aprender mais um pouquinho de português. O podcast que te acompanha nas suas ações há 6 anos. Nossa, é muita coisa, muito bom para nós. Preciso dizer também que falar português brasileiro não é somente ouvir um conteúdo em português. Falar português brasileiro é permitir que você atravesse tempos que não podem ser medidos em relógios, mas em sensações e experiências. Um tempo que não marca acontecimentos pontuais, mas constrói atmosferas, rotinas, lembranças. Um tempo que, quando bem compreendido, transforma completamente a forma como você fala português. Eu estou muito romântica nestes episódios. É porque quero proporcionar para você a gramática de uma forma mais agradável. Assim, este episódio começa com uma pergunta. Você vive no tempo? Mas será que você sabe falar sobre ele? Pensa comigo. Você acorda, você trabalha, você estuda, você descansa. Quando? Com que frequência você realiza essas ações? Acordar, trabalhar, estudar, descansar, ouvir. Você já ouviu falar sobre os advérbios de tempo e de frequência? Talvez este seja um conteúdo muito ignorado nos cursos de idiomas e até mesmo nas redes sociais. Mas com a FPB, nada fica de lado. Neste episódio, você não vai aprender só palavras soltas ou isoladas. Você vai aprender a organizar a sua vida em português. Vamos começar pelas diferenças. E existe uma diferença muito grande entre dizer eu estudo português e dizer eu estudo português todos os dias. Ou eu estudei português ontem. Ou ainda eu raramente estudo português. No primeiro exemplo, você tem uma informação. Nos outros, você tem uma história. E é isso que os advérbios fazem. Eles, os advérbios, pegam uma ação e colocam essa ação dentro do tempo ou frequência, a título de informação e esclarecimento. Advérbio é uma classe gramatical invariável. Não muda gênero ou número. Uau! Temos uma classe de palavras em português que não muda. Os advérbios modificam os verbos, adjetivos ou outros advérbios, indicando circunstâncias como tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, afirmação ou negação. Eles enriquecem a frase ao adicionar informações sobre como, onde ou quando uma ação aconteceu. Vamos devagar. Primeiro, o advérbio de tempo e de frequência. E os principais advérbios de tempo são agora, hoje. Você está anotando? Pegue aí o seu caderno. Continuando. Amanhã, ontem, anteontem, cedo, tarde, breve, logo, já, antes, depois, atualmente. Os advérbios de tempo respondem a uma pergunta simples. Quando? Mas cuidado, isso pode ser muito enganoso. Porque quando você diz hoje, você está falando de presença. Quando você diz ontem, você está falando de memória. Quando você diz amanhã, você está falando de expectativa. Hoje eu estudo português. Existe aí uma intenção, uma escolha?
Ontem eu estudei português. Temos uma conclusão. Algo acabou. Amanhã eu vou estudar português. Aqui temos uma promessa. Você entende que quando eu falo sobre intenção, escolha, conclusão, promessa, não estou apresentando aí apenas como gramática? Estou tentando construir uma narrativa e eu definitivamente espero que dê certo. Vamos avançar. Existe uma outra pergunta que revela muito mais sobre você e os advérbios. A pergunta é: com que frequência? Aqui temos os advérbios de frequência, que indicam com que repetição a ação acontece. Estes advérbios de frequência são sempre, nunca, jamais, às vezes, frequentemente, raramente, diariamente, constantemente, periodicamente. Quando respondemos a essa pergunta, a gente sai do evento e entra no comportamento. Se eu falo, eu estudo português, eu estou informando. Mas se eu falar, eu sempre estudo português, eu estou revelando um hábito. E hábitos dizem muito mais sobre nós do que ações isoladas. Ai, preciso melhorar os meus hábitos e sair das tentativas. Mas voltando ao conteúdo, olha, como pequenas palavras mudam completamente o sentido. Eu sempre estudo, tenho aí disciplina. Eu às vezes estudo, temos uma tentativa. Eu raramente estudo, existe uma distância. Eu nunca estudo, existe uma ruptura. Advérbios de frequência não falam só de repetição. Eles falam de comprometimento, rotina, identidade e disciplina. E eu estou precisando de mais advérbios na minha vida. Enquanto isso não acontece, deixa eu te mostrar algo muito importante sobre o português do Brasil. Estas palavras, sempre, às vezes, nunca, normalmente aparecem antes do verbo. Eu sempre estudo. Eu nunca saio. Eu, às vezes, ouço o podcast. Esse é o ritmo natural da língua. Você até pode dizer, eu estudo sempre, eu ouço o podcast às vezes, mas nós preferimos colocar o advérbio antes do verbo. É mais fluido, mais natural, mais emoção, mais brasileiro, sabe? E agora eu quero que você pare por um segundo e responda para si mesma ou para si mesmo. Como é a sua relação com o português? Você pode responder: eu estudo português, mas eu quero mais. Eu quero que você diga: eu sempre estudo português. Eu estudo português todos os dias. Eu ainda estou aprendendo português. Ou eu já estudei português antes. Entendeu o que aconteceu? Você saiu de uma frase genérica e entrou em uma frase com identidade, a sua frequência, a sua realidade. E aqui está o ponto mais importante desse episódio. A maioria das pessoas acha que aprender uma língua é aprender palavras. Mas não é. Aprender uma língua é aprender a se posicionar no tempo, na rotina, na própria vida. E quando você domina os advérbios, você não está só aprendendo gramática. Você está aprendendo a dizer o que você faz, quando você faz e com que frequência você escolhe fazer. Agora, uma provocação. Não precisa responder para mim. Responda para você. Você sempre estuda português? Ou você só estuda quando dá? Porque para ser fluente ou falar com fluidez,
não é estudando às vezes. É estudando todos os dias e ainda aprendendo gramática aplicada ao texto e em situações reais de comunicação. Venha! Método FPB, fortalecer a base para a fluência, para se comunicar com segurança. Acesse a minha página, falarportuguesbrasileiro.com e descubra o nosso ecossistema. Seja FPB. Eu sou a Ju, este é o nosso podcast Falar Português Brasileiro. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.